Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. E hoje nós vamos falar sobre confeitaria. Estou com três pessoas que têm um know-how gigante sobre confeitaria. A Sâmia Cosson, 28 anos de confeitaria. A Giana Serrão, 18 anos de confeitaria. E Cláudia Ferro, 20 anos. Somando aqui é mais de 60 anos. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem muita história para ouvir e aprender. Você que é micro, pequeno empreendedor, que está iniciando negócio, que quer aprender a fazer um bolo, quer aprender a empreender, é aqui nesse podcast que você vai aprender muita coisa, viu? Então se inscreve no canal, curte e compartilha esse conteúdo para levar para mais pessoas aprender, beleza? Então seja muito bem-vindo, Sâmia. Bom dia, obrigada. Seja muito bem-vindo, Giana. Bom dia, E seja obrigada. muito bem-vindo, Cláudia. Bom dia, obrigada também. E Sâmia, eu vou começar perguntando para você, né? Qual foi a sua motivação inicial para começar a trabalhar com confeitaria? Na realidade, a inspiração veio da minha mãe, né? Ela Ah, trabalhava com isso, minha mãe tinha um buffet e nasceu essa grande paixão. Então, eu fui estudar, eu fiz Hotel Escola Senac, me especializei e daí eu passei num concurso da Nestlé e vim para o Pará. Eu estou paraense, mas de hum. nascimento eu sou acriana. Ah, Do legal. Você é Acre. do Acre, né? Não sabia. Isso. E você já está com sotaque paraense também, e já posso até lhe chamar de paraense, né? Já estou paraense, minhas filhas são paraenses. Ah, legal. Mas e aí, como foi? Me conta aí, desde o início. A sua mãe era confeiteira? Sim, sim, a base veio toda familiar, né, da Hum. minha casa, da minha mãe, que fazia bolos, fazia com técnicas que hoje nós chamamos de técnicas retrô, né, que está voltando à confeitaria. Essa confeitaria afetiva que tanto se fala hoje, era a confeitaria que há tempos atrás era feita no Brasil. Mas ela sustentava toda a família só com a confeitaria? Não, não, minha mãe era funcionária pública, meu Hum, pai também. entendi. Aí você decidiu, você criou paixão, amor, né, por isso. Exatamente, e quero compartilhar que eu venho de uma época onde a confeitaria não era o sonho dos jovens, como eu na época, né? Hum, Nem por parte dos jovens e nem por parte dos pais. Os pais também não sonhavam em ter um filho ou uma filha confeiteiro. Eles queriam hum, que a filha fosse professora, advogada, né? hum. Outras coisas. E eu tive esse sonho de ser, né? Eu me encantei, eu me apaixonei, eu amo até hoje. Mas você teve Grandemente. apoio dos seus Tive pais? apoio dos meus pais, eles me mandaram para São Paulo e eu fui fazer o único curso que então tinha no Brasil, né, de formação na área, que era o Hotel Escola Senac. E Hum. lá eu me graduei e de lá eu vim para Belém. Lá no Acre. Aí você. Não, em São São Paulo, Paulo. em Ah, São você foi em São Paulo. Paulo. Eu me formei em São Paulo. E Entendi. daí eu vim para Belém para trabalhar. Aí. Cheguei aqui trabalhando para a Nestlé, já com. Foi a Nestlé que transferiu você para cá, para Belém, para. Sim, sim. Entendi. E aqui a gente trabalhava, na área food service e na área doméstica. Então eu ensinava receitas com produtos Nestlé. Eu trabalhava nas grandes redes de supermercado. E daí eu fui agregando outras empresas. Ah, entendi. Então aí você já dava aula, fez o curso, foi para Nestlé, foi transferida para cá para Belém e Sim, começou nas grandes redes. Antes das grandes redes de supermercado faziam curso de. todas elas tinham, um auditório cozinha. Ah, não sabia disso É, não. Isso foi em exatamente. que época, mais ou menos, que ano? Anos 90. 90, é? Isso. E aí a gente fazia, tínhamos o quê? 80 alunas em sala de aula para assistir, É bastante, né? eram verdadeiros eventos. Mas antes o Formosa supermercado vendia Pega. todos os insumos. Sim, eles vendiam todos os itens que a gente ia fazer a demonstração e manipulação na aula, Da Nestlé, no caso, da né? Nestlé. Entendi. Aí como foi o desenvolvimento depois daí? Ah, e depois daí eu fui crescendo, eu troquei de empresa, eu passei para uma outra multinacional e comecei as empresas locais.
né? Começaram a ver o meu trabalho e eu trabalhei para uma empresa que é grande agora aqui, que é referência no mercado. Eu fiquei 16 anos com ele, eu abri o primeiro centro com eles, assim como eu vou fazer com a dos plásticos agora. A gente abriu o primeiro, passou para o segundo, chegamos a ter 7 centros culinários. Em Hum, todas as lojas dele tinha. E aí eu comandava uma equipe de 11 instrutores. muito bacana, né? Então você foi a pioneira aqui em Belém. Na aula de instrutoria por empresas, sim. Isso. Ah, entendi. E depois daí você foi fazendo vários alunos, Eu né? fui formando Formando. alunos, jovens empreendedores, muita gente que passou pela minha mão hoje, né? Tem grandes negócios, tem ateliê, e fui formando colegas de trabalho, porque muita gente que fez aula comigo, que se capacitou através das minhas aulas, hoje é meu colega de trabalho, assim como a Giana, a Cláudia, Isso. entre outras que tem por aí. Eu tenho o Patrick da Pimenta de Cheiro, que tem um grande ateliê, foi meu aluno. Ele é um dos milhares de exemplos que eu tenho. Entendi. É muito interessante a tua história pela confeitaria, né? Que tu veio transferido para cá e foi Sim. uma das pioneiras que iniciou E aqui. assim, eu nunca quis ter uma confeitaria. Eu sempre quis decidir trabalhar na área da instrutoria. Então, eu sempre brincava com meus alunos: quem tivesse os segredos de confeitaria, de culinária, não me conte. Eu sou instrutora, eu repasso tudo que eu sei. Então, não me conta, porque se tu me contar, eu vou contar para todo mundo. Bacana. Muito certo. Aí, qual foi o teu principal desafio que tu encontrou na carreira de instrutora, professora, né? São inúmeros, né? Porque quando a gente trabalha com o público, o desafio é diário. Mas, assim, é manter um centro funcionando, Hum, tá? É manter aquilo de forma interessante, é fazer aquilo ter audiência, ter fluxo e ver o sucesso e ficar realmente feliz isso, com o sucesso do teu aluno. Ver ele crescer, ver ele desenvolver. interessante. Porque as pessoas, quando elas não tá desempregada, né? Elas vejam uma saída, nem só desempregado também, com vários modos. Às vezes é um amor, quer aprender, né? Quer aprender Quer complementar a alguma coisa renda? nova, quer complementar a renda. Mas isso é uma saída para fazer uma renda extra, não é isso? Sim, com certeza. Eu costumo falar assim, que a confeitaria é uma paixão, porque ela te exige tempo, mas ela também é terapia. Ela te É. envolve. Quando você está manipulando, você fica completamente envolvido. Você vê aquele teu trabalho, você transforma vidas. Ela cura depressão, ela melhora a tua conta bancária, ela melhora a tua autoestima. Ah, Ela é a profissão mais completa e legal. É terapia mesmo. apaixonante Tá. que tem. Um grande exemplo das pessoas que têm prazer, né, de ver os seus alunos crescer é a Giana e a Cláudia, Sim, não é isso? sim, sim, muito Né? Somos orgulho. E discípulos. daí que entra tanto a Giana que a Cláudia, né? Você também tem 28 anos de confeitaria e a Giana já tem 18 anos que você, Giana, foi aluna da Sâmia. Sim, sim, eu comecei ela me enganando, né, ela dizendo que era só um convite para eu ajudar ela. E daí eu comecei com pasta americana, né, eu já comecei bem, né, já comecei com pasta americana e desde lá eu não parei mais, eu fui só me aperfeiçoando a cada cobertura, tudo que ia lançando no mercado, eu gosto de aprender. Então, Isso. como eu gosto de aprender, eu me proponho a aprender várias coisas, né? Eu tenho focos, um foco somente, mas eu vou me proponho a várias coisas, eu gosto de aprender. E começou com ela assim, eu agradeço, sempre agradeci muito a ela, e aonde eu vou, me perguntam, eu sempre cito o nome dela, porque é um agradecimento de coração, né? Ela me colocou, aí eu era só administradora, mas eu fazia outras coisas, né? Eu Antes empreendia de no pão de você, queijo. começar a fazer os cursos, você trabalhava com o quê? Nós tínhamos uma loja, né, de material de construção, porém eu nunca fui muito, nunca gostei de estar presa no local.
E aí eu fui fazer, fiz um curso de pão de queijo com o seu Barbosa, uma maravilha, uma pessoa que já foi para o céu. Graças a Deus ele me ensinou muita coisa. E eu aprendi ia fazendo. Eu conheci Sâmia assim. Aí você fez um curso, através dela Não, eu ensinou. nem fiz um curso, ela me convidou para ajudar, porque ela sabia que eu Ah, não gostava. Gente, na minha família não tem gente que faz bolo bonito, nada. hum. Não tem. Meu bolo era daquele de jogar. Por isso, gente, eu falo para vocês. Meu bolo era de jogar na parede e Como é que voltar. tu falou ainda Então, agora? Sola começa? solado, bolo Solado. solado. É, minha família fazia um bolo solado, todo mundo dizia assim: ai, que delícia, que nada. E assim eu comecei. E aí eu fui. E geralmente a gente começa com medo, né? E eu sou uma pessoa que digo assim, eu vou com medo mesmo. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E aí eu comecei na pasta americana, aí fui para um, fui para outro, e assim eu tô. Até hoje em dia, graças a Deus eu tenho um bom conhecimento, né? Graças a Deus, graças à minha amiga Sâmia que me deu assim um norte de muita coisa mesmo. Até hoje, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou dar uma ligadinha para ela, Sâmia, me ajuda nisso, até mesmo para conexões, né? Porque a gente precisa de conexões, e até mesmo para as conexões eu às vezes entro em contato com ela e ela me ajuda muito. Entendi. E quando tu começou ajudando ela, tu foi crescendo, aprendeu a pasta americana, né? Sim, Depois foi aprendendo outros produtos, né? sim, Outros tipos de bolo, porque cada bolo tem uma forma diferente de fazer, não é isso? Tem aquele bolo exatamente. mais Tem, simples. sim. Explica pra gente como é que funciona isso daí. É assim, a gente vai do básico, né? Vamos dizer o bolo caseiro, porque agora tem um bolo caseiro de luxo, né? É? É, De gourmet. Tem é, aquele bolo que a que gente é o vê que a gourmet. gente vê na rua que vem, R$ 10, R$ 15. Não Isso, tem mais de R$ 10, não né? tem Agora mais é de 10 15. não. Não. Aumentou, aumenta tudo. E esse bolo caseiro de luxo, como é? O bolo caseiro de luxo, ele é decorado, ele é Ele de tem uma furo no meio, cobertura. mas ele tem uma cobertura, às vezes ele é pintado à mão, às vezes ele é só com um brigadeiro diferenciado, com coisas diferenciadas, ele vai com uma cobertura. E vai até o céu. O céu que eu digo é assim, pasta americana, doces finos, né? Então eu domino aí, graças a Deus, essas 4 coberturas aí, que é chantininho, ganache, pasta americana, e tem uma outra que eu estou esquecendo, buttercream, Buttercream. entendeu? Então, a confeitaria, ela só não te tira de uma situação ruim se você não quiser, né? Porque eu tenho alunas que elas têm paixão por isso. E hoje em dia eu vejo assim, às vezes eu me emociono com cada aula que eu dou, porque a aluna chega para mim, chega na rua, eu acho que elas sentem muito isso também. Aquele abraço, gente, eu já recebi, eu comecei numa empresa, ser patrocinada, antes da pandemia, um mês antes, aí entrou a pandemia. E depois que passou a pandemia, eu encontrei uma aluna que eu nem sabia que era minha aluna. Ela disse assim, Giana, eu estava em depressão, e eu vi uma aula sua. Foi uma aula que eu fiz numa live e quase eu ponho fogo no meu ateliê, porque eu não gosto do maçarico grande, eu gosto do pequeno, né? Então eu fui maçaricar e o fogo fez assim, Aí quando fez eu tomei um susto, então aí foi uma gargalhada total. E ela disse: a partir daquele momento eu nunca mais deixei de assistir a tua live, porque eu acho que você tem uma maneira única de dar aula, mostrar que você é gente como a gente, né? Que você pode chegar lá, né? Como eu cheguei, se eu contar para vocês que o que me impulsionou a ficar foi uma pessoa que fez um comentário que eu não tinha nome. Hum. Eu não tinha nome, ela não ia fazer o bolo comigo. Não, ela não falou diretamente para mim, mas ela falou: a gente passa por isso. E isso É. como você se sentiu desafiada? Eu me senti desafiada. Eu Hum. saí de lá, a amiga que tinha me chamado para dar essa degustação, eu ouvi o comentário dela de longe. Eu fiquei na minha, eu disse assim, mas é aquilo, a gente faz daquela coisa negativa uma coisa negativa se a gente quiser. Mas o que me impulsionou? Me impulsionou muito isso. Eu saí de lá, cheguei em casa meio chateada e eu disse assim, eu contei, né, para o meu marido, e eu disse assim, mas eu não vou me vitimizar, não. Um dia ela vai me procurar, porque eu não preciso ter um nome, meu nome é meu, né? Mas um dia ela vai me procurar porque eu tenho algo a oferecer de melhor.
né, como pessoa, como confeiteira, né, e ela realmente me procurou depois. Só que aí, quando ela me procurou, eu já não tinha mais esse tempo para fazer algo para ela, né? E aí eu já fui meio que dispensando, não por raiva e nem rancor, porque eu agradeço muito. Essa é a mentalidade empreendedora. Olha, Eu eu agradeço fico, muito. eu fico admirado assim quando as pessoas pensam assim, não como um vitimista, né? E sim Sim, como um protagonista. Porque você poderia muito bem estar reclamando, até tirar um desaforo com ela, sim, 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 até desistir também. Você poderia ter desistido, com né? certeza. Mas você foi, usou o protagonismo, né? Que só tem quem tem sucesso é que tem esse tipo de mentalidade, mentalidade empreendedora, né? Parabéns, eu acho Ah, muito obrigada. interessante isso. E você, Cláudia, conta a sua história aí também, como foi para você ter o primeiro encontro com a confeitaria? Eu vou dizer assim para vocês. No meu caso, eu já comecei assim, como dona de casa, mas eu tinha o sonho de me realizar, fazer os bolos de aniversário dos meus filhos. Então foi uma maneira que era uma motivação, embora eu não sabia fazer bolo. Hum. Mas teve uma situação assim que me levou a chegar à confeitaria. Foi uma decepção de encomendar um bolo de aniversário que seria o primeiro aninho da minha filha, que hoje já tem 30 anos, essa filha, e é confeiteira. Legal. E a questão foi assim, que deu tudo errado nesse aniversário. O meu sonho de me realizar para fazer esse bolo, o aniversário da minha filha, as coisas que eu encomendei, nada foi tão agradável, vamos dizer assim. E eu tive uma situação assim, que eu disse, eu vou aprender para não encomendar nada de ninguém. Olha aí. Foi a primeira motivação. E nessa questão eu fui procurar os cursos, mas vamos te falar assim, que era uma época que pouco se falava dos cursos de confeitaria. Nesse, Então ainda não tinha ainda os centros culinários. nesse curso, você chegou aí algum em rede de supermercado fazer na época? Sim, eu cheguei no do Formosa. Ah, tá. Supermercado Formosa, mas depois, tipo assim, aos poucos eu ia vendo pela televisão algumas coisas, eu comprava revista. E quando eu fui saber dos cursos, né, eu procurava também no Classificados, onde Ah, tinha é. aula de confeitaria. Muito E assim, difícil. como a minha realidade assim, é aquela dona de casa que era submissa, e eu não tinha uma renda também. Então, quando eu fui na questão de que eu fui aprendendo e também fazer os bolos, chegou as pessoas assim de com quem você encomendou? Eu digo: "Não, fui eu que fiz". E até eu chegar um momento que chegou assim uma situação, que é claro, você faz, tipo aquela amiga, aquele vizinho assim: "Você faz para mim?". E aquilo, aos poucos eu fui me realizando como confeiteira, assim, ainda não era uma confeiteira, eu estava só tirando a minha curiosidade de fazer para os meus filhos. O foco era a família, né, mas você vai tomando tanto amor, tanto carinho, porque cada receita, e embora ainda não tinha técnica nenhuma, eu dizia só um detalhe que na ocasião, na época, eu dizia assim que a compra das minhas ferramentas era no catálogo da Hermes e da Avon, aonde eu comprava os primeiros bicos. Era muito Era muito difícil. Eu difíceis. moro longe Só se também. comprava nesses locais O antes, né? acesso para mim Quando tinha. Quando naquela tinha. época era difícil, entendeu? Então, mas chegou um momento assim que você precisa se profissionalizar. Quando as pessoas pedem, teus amigos, olha, você faz para mim. Eu fazia os bolos, eu confeitava de uma maneira ainda faltando técnica, mas ficava bonito, ficava gostoso. E embora eu também só fazia bolo de pacote, eu não vim dessa descendência como a Sami, Some assim, assim. que tem a família que confeiteiros. Eu fui me descobrir como confeiteira. Ninguém da sua família. Ninguém da minha família. Era tudo Foi encomendado. tudo e nem mais ou menos, porque depois, devido a essa curiosidade, eu fui buscar conhecimento, que eu vi, assim, uma situação, assim, de os amigos dos amigos passaram a querer encomendar. E às vezes eu não sabia nem dar preço, tinha pessoas assim: "Cláudia, eu te dou do gás, pelo menos, para você fazer o bolo".
eu me realizava fazendo aqueles doces, aquelas E massas, nessa época você nem aquelas cobrava massas ainda? ainda não sabia nem cobrar. Às vezes dava qualquer coisa assim, só para dar ajuda A do gente, gás, a vamos gente dizer começa assim. assim dando, Começa né? A assim, gente é. Foi. começa dando. E quando chegou o momento, eu disse assim: eu preciso de curso, eu preciso me profissionalizar. Eu não tinha profissão, eu sou como era uma dona de casa e também ajudava o marido que vendia material de construção. Tinha essa questão. Mas eu me realizei assim, vou dizer assim, a confeitaria entrou na minha vida de uma forma muito importante. Ela me deu vida, ela me deu estabilidade, porque a gente vivia uma situação submissa, entendeu? E quando eu entrei nos cursos, que eu fui buscando isso, eu fui ganhando vida, alegria, prazer. Bacana. Meus filhos, fazer coisa para os meus filhos, depois era para alguma das famílias, e depois eu já estava podendo vender meus bolos. E ajudou muito mesmo. Porque às vezes, tipo assim, eu vivia situações que às vezes eu não podia contar com meu companheiro, né? Então, Na então, época. então quer dizer que lhe deu uma sensação de liberdade Me também. deu muito, muito mesmo. E- Até para procurar os cursos, na época, como dizia assim, eram um pouco escassos. Até não tínhamos essas informações que temos hoje, tudo muito mais fácil no Instagram, nas redes sociais, de encontrar, né? O YouTube. Tudo dado, né? Hoje em dia é tudo dado, né? Nem É. tinha, Não cara. tinha. Então era difícil mesmo. Às vezes eu tinha que ir em São Brás, lá na No Nina Ribeiro, distribuidor. atrás de algum material. E eu fui tomando paixão mesmo, como a Sam me diz, a gente, é algo que entra na nossa vida, que a gente se entrega e a gente começa a ter paixão. Essa paixão você vai crescendo, que você depois se coloca naquela questão de ensinar, ajudar. Foi dessa forma também que eu entrei como professora de confeitaria, e- né? Através das instruções da Sâmia, das dicas, nos conhecemos em sala de aula. Eu conheci a minha amiga aqui em sala de aula. E quando você conheceu a Sâmia, você já tinha quantos anos se desenvolvendo já? Já tinha algum tempinho já, mas era assim, esporadicamente, porque eu tinha a outra função de ajudar a Ah, benção. ajudar o quê? A benção, que era o marido, né, na Ah, venda de material, e conciliar com o trabalho doméstico, entendeu? E entendi. aos poucos, assim, como diz assim, e a gente vai fazendo o nosso nome, né? É. Aí eu fui dominando também os trabalhos de pasta americana, que foi nossa primeira paixão, trabalhar, desenvolver um bolo artístico e assim vai. Hoje a gente faz de tudo na área da confeitaria, de um bolo mais sofisticado aos simples. A gente vai se adaptando aos anos, Sim. né, que vão se passando, as, as novidades, as tendências, e sempre procurando, né, Entendi. informações, melhorando. Muito Porque a bacana. gente consegue, assim, como nós, como professoras, nós passamos, não só, a gente passa nossas técnicas, nosso conhecimento, mas a gente passa o nosso amor, que aquela pessoa que está numa sala de aula, ela se sente assim, que ela é capaz de dominar aquilo como a gente está fazendo, como a gente está ensinando, como a gente está dando dicas, assim, como dizer assim, é tão bonito para a gente quando um aluno que aprendeu com você, que iniciou com você, ele desenvolve, e ele tem uma gratidão, que ele diz assim: professor, tudo que eu sei eu aprendi com você. É muito Essa bacana. gratidão, assim, é tão que às vezes a gente ganha por isso, mas a gente se sente assim tão vitoriosa. E a Bacana. gente se Exatamente. encaixou. Eu digo assim, Deus me abençoou com um dom que eu nem sabia que eu Que poderia Você tinha. tinha, ter, né? sabe? Então, Bacana. E Sâmia, como é que você se sente vendo duas professoras depoimentos, né? que eram Importante. alunas, né, que se desenvolveram do zero? A Cláudia Ferro acabou de dar um depoimento aqui maravilhoso aqui também, que ela se desenvolveu. A Giana também. Como é que tu te sente? Eu me sinto extremamente realizada como profissional e emocionada. A Cláudia agora arrancou lágrimas de mim, né? Porque Sim. a confeitaria mudou a vida da Cláudia, Mudou mesmo. mudou a vida emocional
em todos os aspectos, Foi. emocional, financeira, né? E principalmente fez dela uma mulher realizada, né? Então Isso. isso me deixa muito feliz. Eu tenho muitos depoimentos, né, de alunas e também de alunos, né? Porque o público masculino também tem procurado Também faz também? muito. É. Faz. Uhum. Eu tenho um aluno, o Paulo, que ele diz para mim, Sami, te conhecer mudou a minha vida. Isso Tem é um divisor de maravilhoso. Eu águas, né? acredito. Tem o antes e o depois. Hum. Ele hoje é um grande profissional também. E assim, eu fiquei extremamente emocionada de ver, porque a Cláudia, ela começou como instrutora, ela tinha um pouco de receio, pegava na mão, Cláudia, você tem competência, você pode, eu sei, eu acredito. E Foi. olha aí, a Me Cláudia deu uma diz, força muito grande. E quando às vezes a gente não acredita em si, tá Sim. entendendo? Porque assim, eu tinha poucas pessoas à minha volta que me davam essa força. Então, esse apoio, principalmente do companheiro que eu não tinha, entendeu? O apoio mesmo de focar na confeitaria e buscar uma liberdade financeira mesmo. Eu ficava alucinada, assim, porque eu queria mais sede, nós temos de aprender. Isso que era a questão, né? De aprender, de poder você dizer que sabe fazer um doce maravilhoso, um bolo artístico, que as pessoas chegarem com você Cláudia, você pode fazer esse bolo para mim? E você olhar assim, e você ver aquela oportunidade de demonstrar que você tem talento. Que E a bacana. gente vai descobrindo e novos, né? assim, James, uma coisa Exatamente. muito interessante que quando começou a surgir as novas colegas de trabalho, porque também foi nesse momento que começou a surgir novos espaços, né, de treinamento, o mercado ele apresentou uma tendência que vem até hoje, Uhum. que é o quê? Agregar o trabalho ao nome da profissional. Antes todo mundo criava um nome fantasia para o que fazia, Ah, tá? tá. Uhum. Hoje É não. o nome A da pessoa, né? Giana não Sim. precisa, a A Cláudia não Isso. precisa, elas têm, né? E aí as pessoas me cobravam muito. Tu não vai abrir uma confeitaria, tu não vais começar a produzir? Não. Eu sou instrutora, né? Eu sou instrutora, eu sou consultora, eu faço isso. Entendi. Explica pra gente agora aí, Sâmia, o que é que você considera mais importante aprender em um curso de confeitaria? As técnicas. Hum. Uhum. Tá? Porque Perfeito. receita, você vai aí nas redes sociais e tal, mas você precisa ter as técnicas É corretas, isso. né? É como a Cláudia diz, por que que muita gente entrega um bolo que o bolo cai durante a viagem, o bolo racha, né? Por que Isso. que o bolo sua? Porque tudo isso porque ela não tem a técnica. Ela pode ter comprado o melhor insumo, mas se ela não tem a técnica, Ela não ela vai. não Ah, É entendi. consegue. verdade. Eu Isso é sempre digo, importante. bolo bonito, até minha filha faz, que não trabalha com isso. Bolo bonito até ela faz. Só que você saber o que você está fazendo realmente, hoje em dia as pessoas, a rede social está aí, né? Para você fazer o que tem que fazer, mas aí saber, chegar perto de alguém e dizer, você sabe isso? A gente estava até conversando. Isso aqui, a pessoa não sabe, não tem conhecimento. Então eu acho que sala de aula É até importante, né? hoje é importante, É não só a Verdade. internet. E importantíssimo. para a pessoa que está querendo participar de um curso de confeitaria, se inspirou com a história delas duas, com a sua história também, o que que ela precisa fazer para participar? A gente vai inaugurar. Aonde é que a gente vai inaugurar? Lá na Mauriti, na unidade da Comercial dos Plásticos da Pedreira, tá? Que fica na Mauriti. Mas você pode se inscrever em qualquer unidade. Até se você mora em Ananindeua, Na você Cidade pode Nova, se né? inscrever lá na Cidade Nova e garantir tua vaga, Lá tá? na Feira do Pai. Nesse primeiro mês, a gente está com uma dinâmica muito legal. Algumas aulas pela parte da manhã, algumas pela parte da tarde. Para quê? Para que a gente sinta qual o horário melhor que o público vai se adaptar. Ou se temos público para os dois horários, tá? A gente está com um espaço belíssimo, muito bem estruturado. As professoras são as melhores, as que entendem, as que conhecem todas as técnicas. Nós estamos com aula nesse primeiro mês, estilo workshop. Tá? O que é Uhum. estilo workshop? Aquela aula de 3 horas, onde a gente vai tratar de um tema e dissertar todas as técnicas. Projetos futuro, aulas semanais com a mesma professora, para que a gente desenvolva projetos mais específicos e maiores. Entendi. Aí a pessoa chega na loja,
na Comercial dos Plásticos, ela tem que comprar, como é? Ela compra, Existe uma programação. tem que pagar alguma coisa? Além das redes sociais, em cada loja também, tanto o gerente como os atendentes, eles estão cientes da programação. Cada loja não, perdão. Cada aula você tem que adquirir um produto específico, tá? Uhum. Quero dizer que é simbólico diante de tanto conhecimento que Vai você ser vai adquirido. adquirir e tanta técnica, né, Giana? Sim. Porque o valor cobrado é um presente da Comercial dos Plásticos para cada aluno que for lá. Na realidade, não é nem um valor cobrado, né? Porque você vai comprar o produto, Investido, né? a aula sai gratuita para você. E, gente, isso não existia antes. Você tinha que pagar e quando tinha, né? Quando tinha, tinha que pagar. E isso aí é um fantástico. Então, eu peço a todos que aproveitem muito, muito, que não Isso. teve muito isso no nosso tempo, Não né? mesmo. Nós somos novinhas, mas não teve. Agora, interessante, eu vou perguntar para ti, Jana. A pessoa, vamos supor, ela fez um curso, né? Ela está aprendendo. Você me falou, Samia, que as técnicas é mais importante, né? Sim. Mas me fala uma coisa específica que é um erro comum de uma pessoa que está começando agora. Eu comecei. Fala um erro comum, né, que uma pessoa comete ao participar de uma aula e não seguir como deveria seguir o parâmetro, né? Seguir a lista que tem que fazer. Tá, Explica aí pra eu gente. vou citar uma Giana Seto o segundo, tá? O Tá. primeiro, qual é? Quando nós, instrutoras, ensinamos a técnica com um produto em si, a gente conhece o produto, a gente conhece a composição do produto. Por isso, sabemos o resultado que vamos alcançar. Aí ela chega em casa, ela não, vou comprar um outro produto. É É mais, mais substitui. mais barato, barato, né? eu vou pegar aquele Exatamente. lá. Aí não dá Não dá certo. certo. A culpa é da Aí elas professora. ligam. Professora, a senhora fez alguma coisa que eu não vi. Tem alguma coisa. Não, Eu acho gente, que aquela vocês. professora não deu a receita certa. Exatamente. Vocês precisam seguir as técnicas que a gente fez. A gente não tá brincando. Quando a gente chega numa sala de aula, a gente já treinou, a gente já estudou, a gente já fez em casa. Testou tudo, A né? gente já testou inúmeras vezes. É muita responsabilidade até a gente chegar ali atrás daquela bancada. Então, a gente quer o mínimo que eles respeitem as técnicas que nós desenvolvemos ali e da maneira que foi feito. Aí a gente garante que vai dar tudo certo. É bacana. Me cita outro É, erro agora. Tá vendo só o erro comum dessas Sim. pessoas? Só que é um erro básico e às vezes que pode ter um prejuízo de um bolo todo, né? De um Isso? bolo é, todo. Outro que eu acho muito, isso é muito recorrente, as pessoas acabarem de ter uma aula, engavetarem a aula, isso. não treinar. Quando você não treina, você o que acontece? O teu cérebro ele vai esquecendo. Então, treinar aquela aula, fazer, te traz o quê? A maestria, né? Você vai conseguir. Eu tenho muitas alunas assim, pegando o gancho que a Cláudia fez, eu pego muitas alunas assim. Eu sou parte de um projeto chamado Pará Solidário. E lá eu dou aula para as mulheres que passam pela mesma coisa que a Cláudia passou, né? Então, eu, às vezes até brinco, gente, por favor, vocês vão fazer o marido de vocês me bater, me pegar por aí. Porque eu estimulo as mulheres a elas andarem. Não é porque a gente é confeiteira, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Hum. É que a gente tem que andar descabelada, tem que andar mal vestida, só com um cocó no cabelo, assim, né? Não. Eu recebi um cliente uma vez, isso é para todas as confeiteiras, para as mulheres que querem empreender. Ele me olhou dos pés à cabeça. Ele estava esperando uma senhora, uma senhorinha, bem baixinha. Ele me disse depois, uma senhora. Ele está esperando uma senhora bem velhinha para dar o bolo para ele. Aí, quando eu entrei, eu fiquei até incomodada, porque ele me olhou dos pés à cabeça. Aí eu peguei e entrei e disse: Nossa, o homem me olhou dos... Depois ele foi me dizer por quê. Ele disse: Olha, Jana, desculpa, eu acho que eu te trouxe Imaginei, né, que você era. Mas é que eu imaginei que eu estivesse falando com uma tiazinha daquele tempo antigo, aquela bem entroncadinha assim, e que ela que ia me atender. Eu não imaginei que você fosse filha dela. Aí eu disse: Ah, tá. Ele: Olha, me desculpa. Ou seja, hoje em dia, você olhar para uma confeiteira, você está vendo aí no mundo todo, não é mais o padrão de antigo, o padrão mais Isso. idoso, as tias, hoje as tiazinhas já estão tiazona, Mas entendeu? tem um outro porém também, Jana.
como você estava falando da vestimenta, a pessoa pode até precificar mais com a Sim. vestimenta também. A pessoa, Sim. na verdade, a pessoa, vamos Demonstra que supor, ela está mais qualificada, né? às vezes o mesmo O produto mesmo. fazer uma diferença de uma pessoa mal vestida e uma pessoa bem vestida, né? Eu já vi, eu A já vi pessoa isso. vender o Apresentação, mesmo né? produto Apresentação. precificar mais, Eu né? já vi isso. E não é só com pessoas, é com embalagem, tá? Não é só com pessoas, com embalagens Isso. acontece. Vamos dizer que nós somos a nossa embalagem. Entendeu? Exatamente. Se você olhar para uma pessoa, tem até uma Mona Lisa no Instagram, tem uma Mona Lisa toda descabelada. Se você vai encontrar com uma confeiteira e ela tá toda descabelada, desarrumada, e se você vai tiver uma outra que ela tá te oferecendo um bolo de uma outra forma, né? Toda no padrão que ela se sinta bem, no caso, né? Qual é que você vai? O teu cliente ele não vai naquela. É. Então eu sempre estimulo as mulheres, eu não dou só aula de confeitaria. Verdade. Autoestima. Eu E é- falo da Verdade. autoestima, de você estar bem vestida. Eu digo, Autoestima. gente, não vem. A próxima vez que eu ver vocês, eu quero ver vocês bem. Eu quero ver vocês fazendo o que gostam, mas bem. Eu acho que é o principal. Para você ser qualquer profissão, você tem que primeiro estar bem com você mesmo. E a Claudinha foi um exemplo disso. Agora, eu conheço a história da Cláudia, né? E sei o que ela passou. E assim, uma das coisas que me motivou foi isso, né? Não dar só aula de confeitaria, conversar com as confeiteiras, com os confeiteiros, para estimular eles a fazerem o que gostam, da forma que faça bem a eles, né? Isso. E eu já fiz até gente Interessante. desistir da confeitaria aí para decoração. Você não gosta? Não faz. Vai fazer o que você gosta, que você se sinta bem, que você, sabe, passe um batom, faça, você esteja bem, É. entendeu? Então Mas não é que só é aula. uma saída como a Cláudia falou, uma Sim. mudança de vida né? É uma mudança de vida. Agora fala pra gente você, Cláudia, qual é o principal erro da pessoa que está começando também? Ela falou aqui sobre a parte da técnica de seguir o padrão certinho, a receita, a marca, para tem saber a isso. composição. A Giana falou sobre se vestir bem, a embalagem do produto, né? Porque a embalagem também faz a diferença também, Treinamento né? faz Às muita Às vezes, diferença. por exemplo, a pessoa quer vender, vai entregar num bolo sem uma embalagem excelente, porque às vezes só no fato de colocar uma embalagem, por exemplo, lá na Comercial dos Plásticos, a gente tem a G50 ou a P50, G50 CT, que ela é toda lisa. Ela dá uma apresentação maior Muito visualmente, visualmente, você né? enxergar o teu bolo, lá como ele está todo estruturadinho lá dentro. Por isso que eu falei da embalagem. Você entregar num saco uma coisa e você entregar Colocar numa numa sacola, embalagem, assim, né? isso. Diferente Mas do sabia que... que tem muita gente que acha que porque você tem uma mudança de embalagem, que teu custo vai ser maior, mas se teu custo vai ser maior, tu tem como aumentar o valor. Por quê? Porque visualmente para o cliente, tu tá ali num padrão melhor. Então, se você oferece num saco, de qualquer jeito, e oferece numa embalagem boa, né? Uma embalagem que você possa fazer com aquela, decorar aquela. Eu decoro a minha, eu coloco adesivo, às vezes coloco um Personaliza, né? recadinho. E às vezes faz uma cartinha, né? Exatamente, eu faço parabenizando, desejando tudo de melhor. Eu tenho essa afinidade com os meus clientes, mesmo que o cliente seja novo. Né? O cliente seja novo, eu mando um recado, às vezes eu boto estrelinha quando é criança, eu boto boca, boto estrelinha, dizer que eu espero que seu dia seja maravilhoso. Né? Eu Isso acho isso muda a tão vida da bom. pessoa, Muda. Muda assim. Agora, e aquela embalagem de papelão também, né? Fica bonito. A caixa, com sim. caixa transparente, Com assim. visor, Visor né? fica Visor, bonito sim. também, né? Fica. E agora você, Cláudia, qual é o principal erro do iniciante que está fazendo o curso? O principal é, como as meninas já falaram, né? Falaram dois. Alguns itens aí. Realmente, às vezes, fica também nessa questão de, por exemplo, assim, ele aprende, nós conseguimos colocar uma boa receita, nós ensinamos a técnicas, né, para que eles façam um bolo bonito, perfeito, saboroso e tudo mais. Mas se ele não levar em conta essa questão também da forma de ele preparar aonde vai esse bolo, se vai num cake board, se vai numa embalagem mais sofisticada. Por exemplo, assim, porque todo iniciante ele tem que ver uma coisa, que ele está fazendo o nome dele. E se ele está fazendo o nome dele no mercado, conta muito, né? A forma como ele apresenta esse trabalho, esse bolo.
Porque assim, a questão tá que é um bolo que ele vai remeter lembranças, é um bolo afetivo, ele é um bolo que ele vai ser um presente. Então, todas essas formas, a pessoa tem que colocar assim, esses cuidados, né, devidamente, não só da elaboração da receita, da Apresentação. estruturação da apresentação e todo um acabamento, né? Tudo isso aí que eu acho que conta muito, né? Para pessoa dizer assim, nossa, eu comprei um bolo da Giana, ou da Cláudia, ou da Sâmia, e o meu bolo estava maravilhoso. E a forma como essa pessoa recebeu. Como a Verdade. Giana já coloca esse recadinho, um adesivo, essa personalização. Tá muito em alta isso, né? A gente É está verdade. verificando isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A pessoa fez o curso, tá? Ela investiu, comprou material, né, para ela fazer o curso. Não pagou nada, né, para participar do curso. Bora falar de valores aqui. Vamos supor, um bolo simples, como você tinha me explicado anteriormente, tem vários tipos de bolo, Sim, né? Tem vários Mas levando em valores. consideração um iniciante, sim. né? Ele tá iniciando porque ele quer ganhar uma renda extra. Ou já tem um trabalho, quer fazer isso à noite para complementar a renda, né? Quanto ela poderia ganhar? Falar de alguns valores iniciais, assim, falando um custo de um bolo e quanto ela poderia vender quanto seria essa renda extra? Tá, eu vou falar assim mais ou menos, porque eu acho que custo é uma coisa muito relevante dependendo de onde a gente faça essas compras, né? Isso. E eu sou super contra, por exemplo, no grupo de WhatsApp, as pessoas estarem compartilhando o mesmo o É valor. verdade. Porque eu Vê comprei se- num lugar, o fulano É, comprou em outro verdade. Mas lugar. só desculpa, eu sou suspeito para falar, tá? Ah, Eu sei o que você vai Eu falar. sou suspeito para falar, mas indo na dos plásticos, tem Você tudo a gente, lá. né, consegue sabe um valor que mais. Tem de muito Sim, mais tudo. sim. baixo. Muita E gente assim, sabe só que disso. não tô falando só de preço, não. Eu tô falando da variedade de Sim. encontrar todo tipo de embalagem, Não, igual como ela tava falando Insumos, aqui, né? todos vai os do insumos. trigo, né? Que você é a base de um bolo, vai do trigo, ovo, tudo, Leite né? condensado. E quando e ainda tem uma facilidade, quando não tem, Hum, a gente chega lá e pede, olha, eu pelo menos eu falo é, com o Jairo, né? é. Eu chego lá e digo assim, olha, bota isso aí, pelo amor de Deus, que eu Isso, preciso. A pode dar gente gosta. sugestões, isso. Eu, por E a exemplo, eu gente não leva sei em as consideração. meninas, mas, por exemplo, assim, a gente vai num lugar, a gente vai fazendo tipo costura de coisa. A gente vai num, não tem, aí vai no outro. Aí vai no outro, não É, tem, não vai no outro. Então, pra Perde gente tempo, né? encontrar, É. E dá mais encontrar para no pessoa que já mesmo tem um lugar, trabalho e precisa isso. fazer isso no horário do intervalo para poder. É Exatamente. Então, ruim. a gente indo no mesmo lugar, isso é muito bom pra gente, Verdade. entendeu? Eu, sinceramente, eu acho isso assim uma... É que eu falo que é que nem médico. Você vai no médico, aí ele te passa, aí tu vai ter que ir no outro lugar. Aí vai no outro lugar. Se tivesse tudo só no lugar, a gente entrava de manhã e saía à tempo noite. é Verdade. isso. Sim, aí me fala aí dos custos, como eu tinha Aí perguntado. sim, o que que acontece nos custos? É uma coisa muito chata que ninguém, gente, ninguém gosta de fazer a precificação, né? O que que acontece? Tem Aí toda eu aquela. pego, eu não faço minha precificação, aí eu for com a Cláudia, Cláudia, quanto é que tu tá vendendo? Para te basear no Aí, meu preço, não, a gente, né? a confeiteira que começa, ela já quer, eu vou botar o mesmo Ela preço que a quer tudo Cláudia. mastigado. Eu vou botar o mesmo preço que a Cláudia. Então, não. Eu sempre digo, o custo você tem que sentar, fazer aquela precificação. Dá para você ganhar dinheiro com confeitaria, mas tem que ter Tem organização e que ter foco naquilo organização. que é seu. Hum. Esquece a confeiteira que está ganhando mais, esquece aquela que está vendendo a preço de banana. E esquece, a gente não sabe a realidade das pessoas, então a gente tem que esquecer. Então tem que focar nesse negócio da precificação. Dá para ganhar? Dá. Com bolo caseiro, hoje em dia bolo caseiro tá uma febre. Então, às vezes, com a mesma massa de bolo, você consegue fazer uma diversificação muito grande de bolos e que o teu cliente vai gostar muito. Usando uma embalagem boa, né? Não só aquela embalagem, porque eu já vi uma pessoa botando um disquinho de isopor embaixo, aí É. bota um saco. Tá, Jana, não dá para mim começar ainda com uma embalagem bonita. O que que eu posso fazer? Pode ser num saco? Pode. Um saquinho bonitinho, vai lá e bota um laço, Isso, vai lá e bota uma exatamente. tag, alguma coisa assim mais É. baratinha. Então,
A precificação nesse momento é essencial e muita confeiteira não gosta de precificar. Entendi. Gente, é Mas tão... aí é o momento que é a renda extra dela. Sim, Exatamente, mas eu É. posso te dar um exemplo. Dá um exemplo. Eu tenho um casal, amigo meu, tá? E eles resolveram voltar a estudar. Então, eles precisam complementar a renda e eles me procuraram, eu fiz um treinamento só de bolos caseiros, Ó, tá? Então, eles montaram um cardápio, só 6 variedades. Eles só fazem caramba. esse tipo, só São 6 variedades. foco, né? É, foco. Porque ele disse que fica mais fácil de comprar, de precificar. E aí, eles fizeram meta. Nós precisamos vender de segunda a quinta 10 bolos por dia. Sexta e sábado nós precisamos dobrar, porque final de semana precisamos vender 20 unidades. No final do mês, por quê? Porque no final do mês eles precisam tirar de lucro para pagando. pagar as contas dele, para a subsistência deles, eles precisam tirar de lucro R$ 3.500. E ele me disse ontem, tá? Que com 2 meses de trabalho, e julho é um mês atípico em Belém, Isso. tá? Ele me disse que tá dobrando a produção Olha dele. aí, Ele ó. foi pra Tá vendo? praia? E sabe o que ele me falou? Eu estou repensando se eu vou fazer um novo curso ou se eu vou investir nessa área. Olha aí, Ó, tá vendo só? Ó, tá. tá vendo aí, pessoal? Né? Escuta esse depoimento da Sami aí. Então, assim, é um casal jovem, ainda não tem filhos, entendeu? E já está pensando em empreender nessa área. Por quê? Porque agora a questão de meta. Eu tenho que vender Foco 10 bolos por dia, Quase nisso, né? tá? Aí já tá vendendo 20, aí já vai vendo que dá certo, que pode, vai se desafiando, entendeu? E cada dia ele tá fazendo melhor. Olha aí, muito interessante, olha. Isso aí eu acho bacana de ver. Que a pessoa pode fazer um curso sem custo nenhum, sim. né? Vai comprar só material, aprende, Exatamente. vende, já tá ganhando R$ 3.500 aí com uma renda, pode ser até uma renda extra, né? É isso Exatamente. aí. Muito Pessoal, isso. o nosso podcast está chegando ao fim, tá? Poxa. Eu quero agradecer muito a visita de vocês aqui, né? Obrigada, uma E vocês honra, né? contribuíram bastante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Como é que a gente pode lhe encontrar na rede social, Sâmia? O meu Instagram é Samia Cosson. É. E você, Jana? Meu Instagram é Giana Serrão, com 2 N's, porque muita gente bota ou J ou um N. Não, é Giana Serrão, com G e 2 N's. E você, O Cláudia? meu é Cláudia Ferro Cake. Ah, olha aí. Agora, antes da gente finalizar aqui, Sâmia, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público aí, que está começando, que está iniciando, que vai fazer um curso na Comercial dos Plásticos com a gente. Certo, certo. Eu quero te pedir para ir, dá uma chance, vai conhecer o nosso centro. Vai lá, vai aprender, vai te capacitar. Mesmo que neste momento não seja a tua prioridade, vai ser um divisor de água na tua vida. Vai lá com a gente, tem muitas técnicas, não só as meninas, nós temos outros professores também. Vai encontrar qual é a técnica que você vai se apaixonar, porque sempre tem uma que vai nos cativar. E a gente está te aguardando lá. É isso aí. Verdade. Agora, deixa uma mensagem aí pra gente, Jana, Bom, para as eu, pessoas. eu primeiramente quero encontrar vocês para dar aquele abraço que a Sâmia falou, né? Eu tenho dois dias de aula, né, em agosto, então eu quero encontrar vocês para que a gente possa entrar no mundo da confeitaria. Eu vou entrar junto com vocês, porque o aprendizado aí ele é contínuo, né? Eu espero que vocês gostem, porque a gente está aqui para isso, para ser essa virada de chave na tua vida. Então eu te peço, vai lá, te inscreve, gratuito, gente, gratuito. Te inscreve e vai aprender com a gente. A gente tem muito a oferecer a vocês. E você, Cláudia? Pois então, minhas princesas, minhas alunas e alunos, né? Estaremos na Comercial dos Plásticos, no novo centro culinário técnico, assim, que nós estamos lá para ensinar o nosso melhor, colocar conteúdo maravilhoso para vocês, para mudar a vida de vocês, assim como a confeitaria mudou a minha vida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Antes da gente finalizar, mais uma vez, eu quero dizer que o Comercial dos Plásticos é o patrocinador desse podcast.
Então, o Comercial dos Plásticos é uma grande rede de embalagens e descartáveis que vende para Belém toda, aí para os interiores. Você que quer comprar descartáveis, entra no site, tá? E veja lá no Instagram, que é dos plásticos, @dos plásticos distribuidora, e pode acessar no link da bio que você vai conseguir falar com um de nossos vendedores. Então, pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau!